Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o sexto ano do Colégio Emaús. Sexto ano, nessa aula eu vou iniciar com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós falamos sobre o governo de Júlio César, vimos em quais condições ele vai assumir o governo de Roma, né? E como que dá o desfecho deste governo dele. Número 1. Em que contexto Júlio César proclama-se ditador vitalício? Para a gente entender isso, nós temos que entender que a República de Roma ela estava em crise, estava em declínio. E que, então, para tentar resolver esses conflitos, essas questões sociais, né, em 60 a.C., foi criado o primeiro triunvirato, né, que foi de 60 a.C. até 54 a.C. Este órgão, que governou Roma por este período, era composto por 3 chefes militares, Júlio César, Crasso e Pompeu. O que acontece? Com a morte de Crasso, gente, o Senado vai nomear Pompeu como único cônsul de Roma. Cônsul, gente, ele representa um governante, tá? Então, Júlio César, que estava combatendo na Gália, a Gália é uma região que pertencia, né, ao atual território da França. Ele retorna para Roma, marcha sobre Roma com seus soldados, vai depor Pompeu e em 49 a.C. ele vai se proclamar ditador vitalício. Quais os efeitos de Júlio César para os camponeses plebeus e pequenos proprietários de terras? Então, para os camponeses, para os plebeus e para os pequenos proprietários de terra. Nesse caso, Júlio César ele vai promover diversas reformas políticas, né, para beneficiar essa classe menos abastada dessa sociedade. Ele vai determinar que grandes proprietários rurais empreguem trabalhadores livres. Ele vai colocar os plebeus para viver em propriedades tomadas dos patrícios e vai estimular a formação de colônias na Gália, na Península Ibérica, que corresponde ao atual Portugal e Espanha, e na África. Para que essa formação de colônia nesses locais, gente? Para difundir os valores romanos, para difundir a cultura romana. Número 3. Como ocorreu o segundo triunvirato? O segundo triunvirato vai acontecer após o assassinato de Júlio César. As medidas adotadas por Júlio César vão contrariar o interesse do Senado, que em sua grande maioria era composto pelos patrícios. Então houve uma conspiração contra Júlio César e ele vai ser assassinado a facadas em 44 a.C. Então Roma volta a ser governada por Otávio, o cônsul Marco Antônio e Lépido, né? Cada um estabelecendo o controle de uma determinada região, criando assim o segundo triunvirato. Número 4. Quando inicia o Império Romano? O Império Romano, pessoal, ele vai se iniciar a partir de 31 a.C., quando Otávio toma o poder em Roma e ele é aclamado como soberano supremo. O Senado vai acatar, né, com muito entusiasmo o Otávio como imperador, vai conferir a Otávio alguns títulos como imperador, que é o chefe militar, é o general, príncipes, o primeiro cidadão chefe do Senado e Augustus, divino, consagrado, né? Com poderes divinos, podemos dizer assim. Quais eram as funções e os poderes dos imperadores romanos? Poder político, nomeava governante, né, das províncias, nomeava senador. Poder judiciário, era quem julgava. Poder militar, né, controle do exército. Poder religioso, autoridade máxima religiosa e pregava o culto também, né? E poder financeiro, tinha o tesouro, né, de Roma, do governo, à sua disposição. Número 6. Caracterize a sociedade romana no período imperial. No topo da pirâmide social encontrava-se o imperador. Logo abaixo, a elite, grupo formado por grandes proprietários de terras,
e pelos homens novos. Os homens novos, gente, eram os comerciantes, né? Eram aquelas pessoas que tinham se enriquecido a partir do comércio. Abaixo da elite encontrava-se a população livre, que eram pequenos comerciantes, artesãos, e na base da pirâmide estavam os escravos, tá, gente? Não é os plebeus, não, estavam os escravos. Os escravos de guerra, prisioneiros de guerras, escravos também por conta de dívidas antigas, né? Número 7. Caracterize a cultura romana. Sofreu forte influência da cultura grega e helenística, né? Temos que lembrar que a expansão do Império Romano conquistou, inclusive, territórios gregos, né? No campo das artes tem destaque a arquitetura com o uso de abóbadas, tetos circulares, tá bem? E arcos. Na religião, os romanos, eles eram politeístas, né? Mais tarde que nós vamos ver surgir o cristianismo. Bom, pessoal, nós finalizamos então a nossa correção. Nós vamos continuar estudando sobre o Império Romano quando o Império Romano vai atingir o seu auge. É o Alto Império Romano. Vai ser caracterizado por um grande desenvolvimento cultural, grande desenvolvimento econômico, né? E esse grande poderio, ele vai acontecer durante o governo de Otávio Augustus, né? Otávio Augustus, aos poucos, gente, ele vai aumentando o seu poder, aumentando o seu controle. Ele vai dissolver o Senado, né? Não dissolver, mas ele vai transformar o Senado em um órgão basicamente consultivo e administrativo, mas para não ter que enfrentar resistências do Senado, ele vai garantir os privilégios e o prestígio desses senadores, além de ampliar a função desses senadores na administração imperial. Para obter o apoio da população, gente, o imperador vai oferecer trigo e azeite a preços baixos e espetáculos populares, como jogos e lutas. Essa prática, na época, vai ficar conhecida como política do pão e circo, ou seja, vai agradar a população, vai deixar a população satisfeita e contente, né, para não ter que enfrentar conflitos sociais, conflitos com a população. Otávio também vai impor a paz nas fronteiras do Império, vai garantir a hegemonia romana em torno do mar Mediterrâneo, que esse período vai ser chamado de Pax Romana. Esse período, gente, esse equilíbrio no Império Romano vai trazer um período de grande desenvolvimento e intercâmbio entre as províncias, de troca entre as províncias. Os romanos vão ter à sua disposição diversos produtos, né, como cereais, como trigo, e também produtos mais luxuosos, como seda e especiarias. E esses produtos vão ser trazidos da China e da Índia. Durante o governo de Otávio, Roma viveu grandes realizações administrativas e culturais. E essas realizações são fruto de todas as riquezas obtidas nos confrontos e nas guerras. Otávio também ele vai construir magníficas praças, bem como arcos, teatros, templos, termas e outros edifícios. E ele também vai criar uma guarda de proteção pessoal do imperador, para fazer escolta do imperador, para proteger o imperador contra qualquer ataque. Essa guarda vai ficar chamada como guarda pretoriana. Nessa imagem aqui nós temos ruínas do Fórum de Augusto e as colunas que sobraram do Templo de Marte em Roma. Os fóruns na época, pessoal, eram locais, né? Onde esses fóruns de Augusto eram locais onde ele tomava decisões políticas, onde ele exercia o seu governo. As artes e as letras, que também foram extremamente desenvolvidas, foram incentivadas especialmente pela atuação do ministro Mecenas,
que apoiou financeiramente artistas e escritores, como Horácio, Tito Livio e Virgílio. Após a morte de Otávio Augusto, diversos imperadores vão sucedê-lo no poder. E alguns desses imperadores, gente, eles vão ser representados por historiadores, né, por relatos historiográficos, como imperadores desequilibrados, como, por exemplo, o imperador Calígula, né, que ficou conhecido por ser um imperador extremamente autorizado, e também, gente, porque ele nomeou o cavalo dele, né, o Incitatus, como cônsul romano. Ele nomeou um cavalo como governante romano. Um outro imperador também, que é um imperador extremamente polêmico na história de Roma imperial, é Nero. Né? Nero foi acusado de mandar matar a mãe, irmãos e esposas, e também foi acusado de incendiar Roma, para colocar a culpa nos cristãos que se negavam a adorá-lo como Deus. Só que quando a gente fala sobre esses relatos historiográficos, né, romances históricos, charges e filmes, tem que se pensar no contexto, na época, né, em que toda essa história se passou. Neste mapa aqui, máxima extensão do Império Romano. Analisem quão vasto era o território romano. Regiões da África, regiões da Europa, regiões da Ásia e regiões especificamente do Oriente, né, pertencente à Ásia, compunham o Império Romano. Espanha, Portugal, França, parte da Alemanha, a Itália, né, a Grécia, a Península Arábica, regiões que pertenciam à Mesopotâmia. Então, o Império Romano ele vai se consolidando como um grande império, um dos maiores impérios da antiguidade. Nessa imagem aqui, pessoal, vivendo no tempo dos gladiadores e da cultura do espetáculo. As lutas dos gladiadores elas vão se popularizar em Roma, gente, e vão ser atrativos, né, para a população. Vão fazer parte, inclusive, da política do pão e circo, né? Essa luta de gladiadores servia para entreter a população. Os gladiadores, eles tinham as mais diversas origens. Eles eram escravos, eram plebeus e até mesmo eram filhos de nobres. Todos buscavam dinheiro e celebridade. Para se tornar gladiador, um homem livre devia ingressar em uma das escolas de luta do império. Já um escravo devia pedir ao seu senhor que o revendesse a um empresário. Estes eventos, pessoal, essas lutas, né? Essas festas, esses teatros, eles aconteciam no Coliseu, também chamado de anfiteatro, né? O Coliseu atualmente ele é considerado, né, uma das 7 maravilhas do mundo moderno e é um local, pessoal, um dos locais mais visitados do mundo por turistas, diante de toda a sua magnitude, de toda a sua importância histórica, inclusive. Essa política pão e circo, gente, foi algo que durante muito tempo acreditou-se, né, que estes espetáculos, que esses eventos eram apenas para distrair pobres e desocupados que viviam nas cidades. Porém, com o passar do tempo, outros historiadores foram tendo outra visão dessa política pão e circo, porque vários documentos retratam, né, que nobres, pessoas da alta sociedade, né, deste período, inclusive o imperador, participavam destes eventos. Um outro evento também que acontecia como forma de diversão era a corrida de bigas, né? Eram carros puxados por cavalos e nestes
Carros, nós tínhamos os aurigas, que eram os condutores. Estes eram corridas em pistas ovais e era um tipo de esporte, podemos dizer assim, extremamente perigoso. É, com acidentes frequentemente, tá bem? Bom, eu vou parar por aqui na nossa aula, tá bem? Sexto ano, eu fico por aqui para a aula não ficar muito extensa. Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de história, página 183, e também tem essas atividades complementares. Façam com bastante atenção, copiem no caderno as perguntas, tá bem, gente? Vai facilitar, inclusive, na hora de estudar para a prova. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.